O mal, essa força obscura que permeia a história da humanidade, desperta fascínio e repulsa, em igual medida. Desde o início dos tempos, a humanidade se viu envolta em histórias de traição, violência e dor. Mas o que é exatamente o mal? Seria uma mera ausência do bem, como acreditava Santo Agostinho, ou uma força ativa no mundo, moldando nossas vidas de maneiras sutis e perversas? A pergunta que ecoa nas mentes é: por que o mal, mesmo sendo tão temido e condenável, continua a atrair tanta atenção e curiosidade? A resposta pode estar não apenas na natureza do mal, mas também nas profundezas da alma humana. Será que, no fundo, todos carregamos uma parcela de escuridão que nos intriga e assusta? Ao longo da história, os filósofos tentaram decifrar o enigma do mal. Para muitos, como os pensadores da Grécia Antiga, o mal estava relacionado à ignorância. Platão acreditava que ninguém faria o mal conscientemente. Aqueles que agiam mal estavam, na verdade, cegos pelo desconhecimento do que é o bem. Já para Aristóteles, o mal não era uma força oposta ao bem, mas sim uma deficiência na virtude, uma falha no caráter humano. No entanto, para além da filosofia grega, a ideia do mal como algo poderoso e tentador foi crescendo. Porque o erro humano, fruto da ignorância, nos atrai tanto quanto os grandes atos de virtude. Com o advento do cristianismo, o mal ganhou uma nova roupagem. O mal não era mais apenas uma falha humana, mas a manifestação de uma entidade externa e maligna, o próprio Satanás, o adversário de Deus. A narrativa bíblica sobre a queda de Lúcifer e a tentação no Jardim do Éden alimentou o imaginário coletivo por séculos. Mas o que realmente atrai as pessoas para essas histórias? Talvez seja a dualidade entre o bem e o mal, que cria uma tensão irresistível. A ideia de que o mal, tão sedutor e presente, pode nos consumir se baixarmos a guarda. Seria o mal algo que se esconde dentro de cada um de nós, apenas esperando o momento certo para se manifestar? A literatura e o cinema também contribuem para essa atração. Obras como O Paraíso Perdido, de John Milton, e Fausto, de Goethe, trazem personagens que, ao escolherem o caminho do mal, despertam simpatia e interesse. O mal, nessas obras, não é apenas destrutivo, mas também fascinante. O protagonista que cede à tentação, muitas vezes parece mais humano do que aquele que permanece inabalável. Seria o mal, então, uma parte intrínseca de quem somos? Ou será que o mal, nas mãos de um gênio criativo, nos oferece a chance de ver o que há de mais sombrio na natureza humana? Nietzsche, por outro lado, desafiou a moralidade tradicional, afirmando que o conceito de bem e mal é, em grande parte, uma invenção social. Para ele, o homem deve ir além dessas noções herdadas e criar seus próprios valores. A ideia do super-homem nietzschiano envolve transcender o bem e o mal para alcançar um estado de completa liberdade. Essa proposta radical, que rejeita as amarras morais impostas pela sociedade, despertou enorme interesse e polêmica. Afinal, se não há bem nem mal absolutos, quem define o que é certo ou errado? Será que essa busca por liberdade moral não revela nosso desejo secreto de explorar os limites do aceitável? A psicanálise, com Freud, também trouxe uma nova perspectiva sobre o mal. Segundo ele, o mal não é algo externo, mas uma parte fundamental do nosso inconsciente. Os instintos mais sombrios, que reprimimos para manter a ordem social, acabam retornando de maneiras inesperadas. O fascínio pelo mal pode estar, então, relacionado a essa luta interna constante entre nossos desejos primitivos e as normas sociais. Quando assistimos a personagens em filmes ou livros sucumbirem ao mal, estamos, de certa maneira, experimentando nossos próprios impulsos de forma indireta. Será que, no fundo, nossa sociedade está construída sobre uma repressão
que alimenta nosso interesse pelo proibido. Essa luta interna entre o bem e o mal é evidente na maioria das culturas. Desde os antigos contos de heróis e vilões até as narrativas contemporâneas, o mal é sempre apresentado como uma ameaça constante, mas ao mesmo tempo irresistível. A figura do vilão, por exemplo, é muitas vezes mais carismática e memorável do que a do herói. Isso pode ser explicado pelo fato de que, no vilão, vemos uma liberdade de ação que o herói, preso às suas virtudes, não possui. O mal representa, em muitos aspectos, uma forma de libertação das amarras sociais e morais. Será que admiramos os vilões porque, de certa forma, invejamos sua liberdade de agir sem culpa? Outro ponto que atrai as pessoas ao mal é sua imprevisibilidade. O bem, muitas vezes, é associado à ordem, previsibilidade e segurança. O mal, por outro lado, representa o caos, a quebra de normas e a possibilidade de algo novo e inesperado. É essa natureza imprevisível que muitas vezes desperta curiosidade. Em um mundo controlado e regrado, o mal oferece uma fuga, uma quebra da monotonia. Será que o caos e o risco nos fascinam porque nos oferecem a chance de experimentar o desconhecido e o proibido? O mal também nos atrai, porque nos confronta com nossos próprios limites. Ao assistir ou ler sobre atos malignos, somos forçados a questionar: o que eu faria em uma situação semelhante? A linha entre o bem e o mal é tão clara quanto acreditamos. Essas reflexões sobre os nossos próprios valores tornam o mal uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Quando confrontados com o mal, somos forçados a olhar no espelho e nos perguntar: até onde sou capaz de ir? No cinema, séries e literatura modernas, vilões complexos, como os de Breaking Bad ou Coringa, nos mostram que o mal pode surgir de circunstâncias comuns. O mal não é necessariamente uma entidade distante, mas pode crescer dentro de qualquer pessoa, dependendo das condições certas. Esse tipo de narrativa traz o mal para mais perto de nós, tornando-o ainda mais interessante e, paradoxalmente, mais compreensível. Talvez o que nos assuste tanto seja a ideia de que qualquer um, incluindo nós mesmos, pode cruzar essa linha. Ao examinar o mal de forma filosófica, percebemos que ele pode ser tanto uma força destrutiva, quanto uma oportunidade para refletirmos sobre nossas escolhas e a sociedade em que vivemos. Talvez o fascínio pelo mal não resida tanto em sua força destrutiva, mas na forma como ele nos obriga a enfrentar nossas próprias sombras. Quanto mais tentamos afastar o mal, mais ele parece surgir em nossas reflexões, nos convidando a um debate interno. E será que, ao refletir sobre o mal, não estamos, na verdade, refletindo sobre nós mesmos? No final, o mal parece servir como um espelho distorcido da condição humana. Não apenas reflete nossos piores impulsos, mas também nos lembra que, por mais que tentemos controlá-lo, ele faz parte de quem somos. Afinal, como podemos definir o bem sem entender o mal? Essa pergunta, simples e direta, continua a nos intrigar. Talvez seja isso que torna o mal tão fascinante. Ele nos confronta com a realidade de que a linha entre luz e escuridão, entre virtude e vício, é muito mais tênue do que gostaríamos de admitir. O mal, em última análise, revela aquilo que preferimos esconder. Obrigado pela atenção, e até a próxima!